Olá, boa tarde para você que está acompanhando. Continua aí na tela da TV Cidade. Hoje eu estou aqui mais uma vez apresentando o nosso Balanço Geral Tarde, especial para você. E aí, hein? Nosso primeiro sextou do ano. Isso, minha gente, sextou, hein? E para começar, eu já quero falar para você sobre esse caso aqui. Tá? A gente já começa aqui balançando notícia, balançando informação para quem continua acompanhando a nossa programação. Porque, olha só, uma espingarda foi encontrada por policiais militares de Caucaia depois de um intenso tiroteio. Minha gente, os policiais estavam ali em patrulhamento quando foram atacados e tiveram que revidar, lógico e evidentemente. Na fuga, o armamento foi deixado para trás, hein? A polícia que fazia ali aquele patrulhamento na região, quando ouviu tiros e buscando identificar ali o local, né, do tiroteio, começou então aquela troca de tiros com os criminosos. Os atiradores conseguiram fugir do local, no entanto, deixaram para trás uma espingarda, essa daí que você está acompanhando na imagem, olha só, a sua telinha aí. A arma foi apreendida e levada pelos policiais, enquanto os criminosos estão sendo procurados, a área ali está sendo cercada, as buscas continuam realmente naquele patrulhamento de rotina, mas a polícia tenta a localizar esses criminosos que de forma ousada chegam, metem bala na polícia, mas não fica por aí não. A gente continua aí acompanhando. Olha, 13 horas e 48 minutinhos e nós continuamos aqui com mais notícia, com mais informação para você, porque olha só essa imagem. Minha gente, um leão marinho, ele foi flagrado atravessando uma avenida em direção à praia. Olha só isso. Já pensou que situação? Roda o VT aí. Depois de se proteger do sol forte, ele atravessou a Avenida Beira-Mar e, acreditem, pela faixa de pedestres, acompanhado de perto por autoridades ambientais e um grupo de curiosos que tiveram de manter uma distância segura do animal. Ele ainda circulou pela praia e se refrescou nas ondas. Os leões marinhos são mais comuns em regiões mais frias, como na Antártica, por exemplo. Uma das hipóteses para a visita inusitada é de que ele tenha se perdido do grupo. Mas olha, o animal nem precisou ser resgatado não, viu? Voltou quando quis para o mar de Tramandaí, no litoral gaúcho. Que bonitinho, né, gente? Olha aí que situação, ainda bem que deu tudo certo. Agora, atenção, tá, para essa denúncia aqui. A família da Tainara, aquela moça que morreu depois de ser arrastada pelo ex-namorado, descobriu aí vídeos que circulam, gente, na internet de gente tentando se aproveitar da dor dessa perda. Já pensou que situação? Num deles, um homem diz que é parente da Tainara e afirma que a mãe dela descobriu um câncer. Olha aí, o absurdo. A família afirma, né, que isso aí tudo que é mentira, chega a confirmar que tudo é mentira, que você fique atento para não cair no golpe e mais, hein, que não autorizou ninguém a divulgar nenhum tipo de conteúdo ou campanha. Então, se isso acontecer, já sabe, é golpe. A nossa equipe foi atrás dessa história envolvendo aí a mãe da jovem que morreu. Bom, galera, para quem não me conhece, meu nome é Kaique, eu sou o primo de Tainara Silva Santos. Uma hora ele diz ser primo, na outra, sobrinho. Esse homem, que se identifica nos vídeos como parente da Tainara, não tem qualquer relação com ela. A família acredita que o rapaz se aproveita do momento de luto para tentar se promover e, ao que tudo indica, arrecadar dinheiro. A informação não é verdadeira. A mãe de Tainara não tem câncer e não autorizou qualquer conteúdo pedindo ou campanha em seu nome. Não, isso não existe, uma informação verídica. Dona Lúcia, apesar da luta, apesar de estar passando por um momento bastante difícil, mas ela está bem, está sendo forte. O motivo de tanta dor de Dona Lúcia é outro, a separação definitiva com a filha. Eu sempre pegando na mãozinha dela, tentando ela me escutar, né? Escutar, ela escutava, porque eu sabia que ela escutava, porque ela apertava a minha mão. Eu fiquei com ela ali até o último batimento cardíaco dela. Tainara passou 25 dias no hospital lutando pela vida depois de ser atropelada e arrastada por um carro na Marginal Tietê, na zona norte de São Paulo. Morreu na véspera do Natal, 24 de dezembro. Mas desde a morte dela, perfis falsos não param de surgir.
Alguns usam fotos, vídeos e trechos de reportagens sem qualquer autorização. Tudo para convencer internautas de que são parentes ou amigos próximos da família. Essas pessoas que querem ajudar, nós viabilizamos esse meio para que chegue a ajuda, porque até para evitar que esses perfis falsos ou eventuais pessoas que se passem por familiares se aproveitem desse momento. Casos de grande repercussão muitas vezes são usados por oportunistas que querem ganhar fama ou até mesmo dinheiro com a solidariedade dos outros. A emoção é a arma principal. Geralmente o apelo começa com pedidos de oração ou de apoio emocional, mas depois podem evoluir para arrecadações irregulares. Foi o que aconteceu com a Fernanda. Além de perder o filho para o câncer, ela precisou enfrentar a ação de criminosos que continuaram pedindo doações, mesmo depois da morte da criança. Uma campanha havia sido criada para ajudar no tratamento de um câncer no sistema nervoso, diagnosticado aos 6 meses de vida. Mas os criminosos deram continuidade às arrecadações usando a foto do menino. E várias pessoas acreditaram que a ajuda chegaria à família. Quando você vai imaginar que um ser humano vai pegar a foto de uma criança que acabou de falecer, usar para arrecadar dinheiro, uma mãe que está vivendo um luto. A família da Yara, que morreu depois de lutar anos contra o câncer, descobriu que golpistas criaram vaquinhas para arrecadar dinheiro para um suposto tratamento. Os criminosos conseguiram R$60 mil sem conhecimento da família da criança. Golpes como esses não devem desestimular as pessoas a ajudarem quem precisa, mas servem sim de alerta para se fazer sempre uma boa pesquisa antes de qualquer doação e garantir que a ajuda chegue às mãos certas. Checar no momento da doação para onde está sendo destinado, né? Qual o nome ali, CNPJ, se é um CPF, buscar, enfim, entender se está batendo com a descrição da própria campanha, né? Entender também de onde veio aquela fonte de informação, né? De uma pessoa confiável, de um número que você conhece. No caso de Tainara, todos os falsos perfis já estão sendo monitorados. Qualquer tentativa de se aproveitar da dor da família vai ser identificada e os responsáveis serão acionados judicialmente. Pedir ajuda para vocês em oração. Todo e qualquer comentário em relação a isso, toda e qualquer ajuda que pedir em relação a isso, tudo vai ser apurado. E se a gente em algum momento identificar que é alguém querendo se aproveitar e angariar fundos que não seja para a família, vai ser responsabilizado. Olha como é triste, né? Essas famílias que precisam enfrentar a dor do luto, um momento muito difícil, ainda tem que lidar também com uma situação desses golpistas, que acabam aí afetando ainda mais essas pessoas que já estão ali abaladas e que também geram problemas para toda uma população, que fica ali com receio até de ajudar um caso quando for verdadeiro. É triste demais a maldade, né, de muitas dessas pessoas que para fazer o bem não tem essa inteligência toda não, mas para fazer o mal se articula perfeitamente. Lamentável. Agora olha só esse caso, um idoso foi preso por latrocínio e tentativa de homicídio. Ele é acusado de dopar os vizinhos para entrar na casa deles e fazer uma verdadeira limpa. Confira a nossa reportagem. Um copo de suco oferecido por um vizinho acima de qualquer suspeita. Uma pessoa de coração bom, que ninguém nunca tinha para falar uma coisinha assim dele, de mal. Ao ser preso, Moacir Nazário Corrêa, de 56 anos, confessou os crimes. Admitiu ter adicionado, sem que ninguém soubesse, um medicamento de venda controlada no suco de 3 idosos. Há quanto tempo o senhor faz isso? Não faz muito tempo. Tá, mas o senhor fez o casal, fez a senhora aqui, quem mais o senhor fez? Só isso aí. Vai aparecer mais vítimas? Quantas vítimas o senhor fez? Quais outras? Não, só isso eu sei não. Mas ele não demonstrou qualquer espécie de arrependimento. Para ele, o fato dessas vítimas irem a óbito possibilitava ele ficar impune, porque não teríamos testemunhas da atuação dele. Todas as vítimas
eram moradoras deste bairro de Navegantes, em Santa Catarina. Ao procurarem atendimento médico neste posto de saúde, era comum encontrar Moacir na fila de espera. Sempre prestativo, generoso, sorridente. Ninguém desconfiou quando Moacir começou a visitar a vizinhança. No dia 10 de dezembro, Moacir bateu na porta desta casa. Zenaide, de 75 anos, pensou que fosse uma gentileza do vizinho. Aceitou um pedaço de bolo e um copo de suco. Eu já estava rindo antes, como quem diz, toma, que daqui a pouquinho tu já tá. E pra Zenaide, o senhor deu o que pra ela? Esse ali? Tava no suco ou tava no bolo, veneno? No suco. No suco? Suco, é. Cortei o bolo, botei um pedacinho na boca e peguei um pouquinho daquele. Peguei o suco e banho. Dali já não sei de mais nada. Os funcionários desta obra viram quando Zenaide desmaiou do lado de fora da casa. Foram os primeiros a prestar socorro. Moacir fugiu antes da chegada da ambulância. O vizinho já havia retirado as joias dos dedos e do pulso de Zenaide. E ali o senhor pegou o que dela exatamente? Só ali os 2 anéis e 2 pulseirinhas. Só. Silvia notou que as joias da mãe tinham sumido assim que a viu no setor de emergência do hospital. As enfermeiras tiraram o brinco dela e relógio, aí eu notei que ela estava sem os anéis. Eu falei, os anéis? Ela já veio sem o anel. Aí eu já liguei que ele estava lá, na casa dela, de repente ela sem os anéis, aí eu já liguei que algo teria acontecido que poderia ter sido ele. O quadro de Zenaide era grave, desafiava os médicos. A idosa estava inconsciente e ninguém conseguia descobrir o porquê. As filhas decidiram ir atrás de Moacir. Ao ser pressionado, o vizinho confirmou a sedação e a venda das joias que já foram recuperadas. Ele é um psicopata. Ele mata sem compaixão, sem pena, sem dó, sem remorso nenhum. As investigações apontam que uma das substâncias usadas por Moacir é um ansiolítico, indicado para controlar crises de ansiedade. O medicamento teria sido comprado numa farmácia, sem receita médica. A justiça autorizou buscas no endereço de Moacir. Lá, policiais encontraram frascos do remédio escondidos num sapato. Marli Lusa, de 72 anos, teria comido bolinhos de carne e tomado suco. Ela foi encontrada inconsciente nesta cama. No sofá da sala, também desacordado, estava o marido de Marli, Mauro, um aposentado de 84 anos. O laudo da polícia científica revelou que não havia sinais de arrombamento, nem de luta corporal, o que descartou a hipótese de invasão ou agressão. Câmeras de segurança registraram a chegada de Moacir ao endereço do casal de idosos às 2h30 da tarde do dia 29 de maio. Ele estava neste carro branco. Cerca de 3h30 depois, ele tira o carro da garagem e vai embora. Moacir foi transferido para um presídio. Ele deve responder por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e ainda por tentar tirar a vida de outros 2 idosos, ao oferecer o que parecia ser um inofensivo copo de suco. Ei, cada uma. Olha, essa notícia agora não agrada muita gente não, porque essa sexta-feira começou com o aumento da passagem de ônibus aqui em Fortaleza. O usuário do transporte coletivo vai pagar a passagem mais cara, não é mesmo, Fernanda de Castro? Isso mesmo, a passagem vai ficar mais cara, 90 centavos aqui em Fortaleza a partir deste dia 2 de janeiro de 2026. Antes as pessoas pagavam R$ 4,50 e agora vão pagar R$ 5,40. Mas esse valor, esse reajuste é só para quem paga a inteira. Quem paga meia passagem vai continuar pagando
pagando R$ 1,50. Nós estamos aqui numa parada de ônibus na Bezerra de Menezes para conversar com passageiros, né, usuários do transporte coletivo. Como é que está começando o ano aí, precisando do transporte público já com uma passagem mais cara? Infelizmente a gente foi pego de surpresa, né? Surpresa é a maneira de falar, porque ele já tinha anunciado, o Evandro Leitão, que a passagem ia ser aumentada agora em janeiro. Ele anunciou esse aumento no mês passado. Obrigada, Ronaldo Henrique. Bom ano novo para o senhor. É isso, então, quem vai sair de casa e ainda não sabe, né, desse reajuste, se prepare, porque é 90 centavos a mais. Nós conversamos com Raimundo Rodrigues, que é assessor técnico da Etufó, que ele explica, né, o reajuste, né, de 90 centavos aí na tarifa de ônibus. Então, vamos ouvi-lo agora. A partir de hoje, 2 de janeiro, a tarifa do sistema de transporte passa de R$ 4,50 para R$ 5,40. Contratualmente é feito um estudo, uma avaliação dos valores da tarifa, da planilha tarifária, em novembro, e a Etufó apurou um valor superior a R$ 7,00. Porém, a Prefeitura garante um valor inferior a esse apurado, com um investimento de 16,5 milhões mensal de subsídio do sistema de transporte. Também conta com o apoio do governo do Estado, com redução do ICMS do diesel, que hoje é 100% ICMS do diesel, para um desconto que dá mais de 3 milhões também de subsídio na tarifa, certo? E também alguns direitos estão mantidos para o usuário do sistema de transporte. O estudante mantém a tarifa a R$ 1,50, também ele mantém a gratuidade das 2 passagens diárias, garantindo o deslocamento do estudante. Mantém-se a hora social, a tarifa social a R$ 4,80, mas também é outro direito também da população mantido, e também outras gratuidades, né? Pessoa com deficiência mantém um direito, o idoso também mantém seu direito, são direitos por lei e se mantém. O prefeito Evandro Leitão determinou a Etufó alguns estudos de novas linhas, de avaliação de linhas onde precisam de aumento de frota, e para isso também já determinou um estudo para a aquisição de 120 novos veículos para o sistema. São veículos da categoria Euro 6, que emitem menos poluentes, são veículos com ar-condicionado, garantindo um conforto térmico para a população, e também veículos acessíveis, né? Todos com elevador, estão dando um conforto melhor para a população, investindo alto no sistema de transporte para garantir um serviço melhor e mais seguro para a população de Fortaleza. É isso aí. Então, se vai pegar aí ônibus, já sabe, né? Tem que ter umas moedinhas a mais ali para completar a passagem. Olha, vamos agora aqui aos destaques do nosso portal GC+, que sempre tem ali notícia que você, claro, vai ficar interessado para saber todos os detalhes. Tá vendo esse QR Code aí no cantinho? Pega o celular, direciona para o QR Code e aí você vem direitinho para cá, olha, para o nosso portal GC+, direto para a notícia. O novo desconto na conta de energia para famílias de baixa renda começa a valer. Notícia boa, hein? Tem desconto, desconto é coisa boa. Você quer saber se está dentro aí de toda essa regra direitinho, para saber se tem direito a esse benefício, como é que funciona tudo isso? Então vem para o portal que deixa você sempre informado por dentro realmente de todos os acontecimentos, o nosso portal GC+. É só você aproveitar, vai aí, corre aí, pega o celular. Deu tempo aí? Vai. Segundinhos para ti. Pegou? Direciona aí, faz o teste para tu ver. Vem direto para cá. E aí você vai lendo, vai acompanhando tudo, vê quanto é a porcentagem aí de desconto, como é que vai funcionar. Show? Combinado assim? Parabéns, show de bola. Vamos nós, hein? Agora, olha, já chamando a sua atenção para esse outro assunto, você que está acompanhando o nosso Balanço Geral Ceará, 14 horas e 5 minutinhos, minha gente, a Igreja Católica no Ceará inicia 2026 com um marco histórico. O Papa Leão XIV criou a Diocese de Baturité, a primeira no estado desde 1971. 2026 começou com uma grande notícia para todos os católicos cearenses: a criação da Diocese de Baturité. O anúncio aconteceu pela manhã no primeiro dia de janeiro. Com profunda alegria, nós recebemos hoje uma mensagem do Vaticano, vinda do Papa Leão XIV, afirmando que nós tínhamos aqui, a partir de agora, uma nova diocese, a Diocese de Baturité, um novo território, compondo a 10ª diocese
em território do Ceará. Com a nova diocese, municípios que antes integravam a Arquidiocese de Fortaleza passam a ter uma estrutura própria. Ao todo, são 14 municípios, 21 paróquias, em uma região marcada pela fé e pela tradição religiosa. A Diocese de Baturité nasce com a missão de aproximar a igreja do povo. A ideia é que o contato seja mais constante e os fiéis fiquem mais perto na região. Os irmãos ali ainda mais serão cuidados. Todos os católicos, naturalmente, também todos os homens e mulheres de boa vontade, porque o olhar da igreja não é somente para aqueles que estão próximos, para os distantes também. O primeiro bispo da Diocese de Baturité será Dom Luiz Gonzaga Silva Pepeu, com uma longa trajetória na Igreja Católica. Este 1º de janeiro de 2026, quando a Igreja celebra a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, o Dia Mundial da Paz e o início de um novo ano, elevamos o coração em profunda ação de graças pela criação desta nova diocese. A criação da Diocese de Baturité representa um novo tempo para a Igreja no Ceará. Um passo importante na região que inicia 2026 com uma grande missão. Manifesto desde já o meu desejo profundo de contar com a colaboração fraterna de todos, assim como dos movimentos pastorais e demais expressões eclesiais. É isso aí. Olha, deixa eu dar uma paradinha só para mandar um super beijo à galera que está aqui acompanhando o nosso balanço geral. Olha, gente, o meu amigo Roberto aqui tá ligadinho, Roberto Agenor. Beijo grande para você, o Germano também tá ligadinho, muito obrigada. A Juciliana Mendes, minha linda, cheiro, viu, minha príncipa? Olha só essa galera, o Adelton também, Adelton Viana, ó, cheiro no coração. Obrigada pela audiência, pela companhia. Agora eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, ó, preste atenção. Você está vendo aí essa cachorrinha? Bota aí. O nome dela é Lili. Gente, ela desapareceu depois do Natal, no dia 26 de dezembro, e não foi encontrada até agora. Então, assim, os tutores da Lili, eles estão desesperados à procura dela, já procuraram ali por todo canto. A Lili desapareceu na rua Júlio Maciel, no bairro Vila Manuel Sátiro, e ela pode estar aí, né, naquela região. Então, se você viu essa cachorrinha, por favor, entra em contato com a família, o telefone está aí na sua tela, você vai acompanhando o telefone para contato e assim aí, ó, tá aí todos os contatos, onde você, mas não passa trote não, tá? Passa uma informação verdadeira, não brinca com o sentimento das pessoas, eles estão bastante aflitos, querem encontrar a cachorrinha e assim ela possa voltar para o lar dela, onde recebe tanto amor e carinho e todos os cuidados, tá bom? Aguardamos aí a sua colaboração. E, minha gente, uma criança de 4 anos morreu após se afogar em uma piscina de um centro esportivo. O menino, ele vivia num abrigo ali porque os pais viviam em situação de rua, mas isso estava ali perto de mudar. Pai, mãe e filho iriam voltar a viver juntos. Mas esse sonho, infelizmente, ele foi destruído. Monitores do abrigo levaram o pequeno Brian e outras crianças para o clube e ele acabou morrendo afogado. Os pais acreditam em negligência e descaso com o menino. Da brincadeira de mergulhar a piscina, a tragédia no clube onde deveria estar sendo observado de perto. Uma negligência, né? Porque na piscina não tinha nenhuma criança com boia. Não tinha nenhuma segurança para as crianças ali. O ano começa para este casal da pior forma possível. Depois de se despedirem do filho de 4 anos, eles querem passar a limpo o que aconteceu com a criança que estava neste abrigo. Eu fui morrer, foi na mão de vocês aí, certo? Já vinha sido maltratada aí, ó. É verdade, maltratada aí. Tá? Brian estava há pouco mais de 1 ano nesta casa de acolhimento na zona norte de São Paulo, onde estão outras crianças e adolescentes. Minha esposa estava passando, a gente estava em situação de rua, né? Nessa época ele foi levado para lá até a gente se estabilizar. Os pais sonhavam com o dia em que voltariam para casa com o Brian. Era o principal sonho para o ano novo. Isso deveria acontecer entre fevereiro e abril, segundo uma previsão da Justiça. Mas daquele lugar saíram apenas com algumas sacolas
e brinquedos da criança. Os pais garantem que durante as visitas ouviram reclamações do filho. E de um tempo pra cá, ele estava sendo maltratado lá, cara. Sempre que eu ia visitar, teve um dia que eu cheguei na porta do SAI, que ele estava esguelando lá em cima. Na hora que eu cheguei, que ele viu nós, ele saiu, ele desceu correndo. Mamãe, leva eu para sua casa, mamãe, leva eu para sua casa. Papai, eu quero ir para sua casa. Eles não foram avisados sobre o passeio ao clube com piscina, até receberem um telefonema trágico. Para mim não foi acidente, não. Eu quero ver as câmeras. Eu quero ver as câmeras. Só eu ver nas câmeras e as câmeras mostrando que foi um acidente que o meu filho foi parar naquela piscina, aí sim. A partir daí foram várias versões segundo os pais. Um boletim de ocorrência foi registrado por homicídio com um relato de testemunhas dos monitores do abrigo e dos salva-vidas do clube. Porque na hora eu acho que não tinha nenhum adulto perto, nenhum monitor perto. Disseram que foram apartar uma briga dos maiores. Então você liga para alguém vir, porque eu quero uma resposta sobre a morte do meu filho. A gente quer saber o que aconteceu, a gente sabe, pegou o documento. Quero uma resposta. A Débora deu o documento pra gente, você não falou nada que aconteceu. A gente queria ver as imagens das câmeras, a gente quer saber de tudo que aconteceu nesse dia, gente, porque não é normal. Nem com os policiais os monitores aceitam conversar, mas por telefone o sargento conseguiu encontrar uma responsável pelo abrigo. O repórter Léo Lara acompanhou a ligação. Sargento Aurélio, tudo bem, senhora? O sargento conversa agora com a responsável pelo abrigo. Por telefone, uma funcionária entregou o celular para vocês pra falar com os não polícia. não permitiram. Não para falar comigo. Tem que dar o parecer para mim, não para os policial. Vamos falar a parte técnica da situação toda agora, né? Foi feito o boletim de ocorrência, vocês fizeram já o boletim de ocorrência, né? Uhum. E agora vai estar correndo isso aí tudo pela justiça. Agora hoje aqui, infelizmente, nós não temos o que fazer, então, né? mas eles têm que descer para conversar, que a gente dá um parecer não, pra gente. gente. Não, mas a mulher não está aqui, Só a diretora. Os pais que foram até o abrigo em busca de explicações saíram apenas com um saco com algumas roupas do menino. Vocês mataram uma criança de 4 anos inocente. Eu quero ver eu não tirar essas crianças que estão sendo maltratadas aí dentro. Que tristeza, hein? Olha, agora vamos conferir o nosso balanço de notícias com o que aconteceu no nosso estado. Um crime bárbaro que chocou os moradores do bairro Granjas Lisboa, aqui em Fortaleza. O corpo de um homem foi encontrado dentro de um canal na localidade. A polícia está investigando as causas da morte, uma vez que a vítima apresentava sinais de morte violenta. O corpo, inclusive, foi encontrado em estado avançado de decomposição. Um homem foi preso depois de ter sido descoberto armado dentro do terminal do Siqueira. Ele estaria visivelmente fora de si, mas foi contido pela Guarda Municipal. Durante o trajeto e na delegacia, ele ameaçou os agentes e disse que ainda voltaria, olha só, para terminar o serviço. Um incêndio no terreno do aeródromo do bairro Siqueira deixou os moradores do entorno preocupados. As chamas subiram de repente e atingiram árvores do lado de fora do terreno. Mas aí os bombeiros foram acionados e contiveram ali todo o fogo. Graças a Deus, não houve vítimas. Uma morte misteriosa chamou a atenção dos moradores do loteamento Arvoredo, que fica na área do Grande Mondubim, aqui em Fortaleza. Um homem de aproximadamente 55 anos de idade foi encontrado morto dentro de uma rede na casa onde morava. O detalhe é que inicialmente acreditava que fosse uma morte natural, só que perceberam que esse homem estava muito machucado, levantando a suspeita de que ele pode ter sofrido agressões e ter morrido em decorrência dessas lesões. 2 homens foram capturados pela Polícia Militar enquanto trafegavam pela Avenida K, que fica no bairro Vila Velha, também aqui em Fortaleza. Eles tentaram despistar da viatura pela contramão, que acabou, claro, aí chamando a atenção dos policiais. A polícia então resolveu abordar e descobriu que a motocicleta era roubada. Os homens e a moto foram então levados até a delegacia.
É isso aí. Quantos casos em 2026, começando bem agitado, com muitas ocorrências, também muitas prisões e apreensões, situações aí que acabam mobilizando as forças de segurança. 14 horas 16 minutinhos, você continua acompanhando aqui com a gente e olha só, um homem morreu ao tentar separar uma briga de um casal. Já pensou que situação? Olha essas imagens. Uma testemunha chegou a gravar o ataque com o celular. Olha só, gente. O assassino, ele tentava matar a própria mulher. E quando o vizinho tentou impedir ali para ajudar essa situação, ele acabou golpeado com um golpe ali, uma facada no peito. O rapaz chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. O agressor fugiu, mas logo depois foi encontrado. Esse caso aconteceu em São Paulo. Logo nas primeiras horas de 2026, toda a vizinhança acordou assustada. Um homem violento correndo atrás da mulher com um pedaço de madeira. Como da minha casa? Da minha mãe! Seu louco, doente! A vítima corre desesperada. Segundo as testemunhas, cenas como esta entre o casal eram frequentes. Não é a primeira vez, né, que ele agredia ela. O que ele já fez? Bateu já nela muito, ficava vassoura, arrumava a cabeça na parede. E não é daqui, né? Diz que já é de outras casas que eles vêm assim, né? Eu mesmo já quis entrar no meio, mas graças a Deus meu marido não deixou eu entrar no meio da confusão, né? Mas sim, não é a primeira vez, não. Muitos vizinhos já chamou a polícia, né? Já escutaram os gritos dela, né? Não é a primeira vez. No instinto de sobreviver, a mulher foge do companheiro como pode. Ela dá várias voltas em um carro para escapar da violência de Gabriel. Até que um vizinho aparece e se aproxima para tentar ajudar. Ele encara o agressor e não demora para outros moradores se juntarem a ele. Mesmo cercado, o homem em fúria consegue se desvencilhar e usa a faca para golpear o vizinho no peito. Aí quando ele achou já que ia acamar, o rapaz estava por dentro do bordão, ele afastou uns 3 metros e ficou. O rapaz saiu, deu 2 passos, deu a facada no peito dele e se afastou. Mas ele não caiu na hora nem nada, ele segurou, aí eu entrei no meio, até o vídeo tem, porque o rapaz se afastou assim pro meio da rua. A vítima percebe a gravidade do ferimento e se afasta. O William foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A mulher do agressor também quase foi morta ao ser agredida com um pedaço de madeira. Os ferimentos ficaram por várias partes do corpo. Pouco tempo depois de matar o vizinho, o assassino voltou aqui para casa para pegar alguns pertences e fugir. Só que a vizinhança viu. Todo mundo estava indignado e, rapidamente, a polícia foi chamada. Tentando fugir dos vizinhos e também da polícia, o homem se escondeu em uma tubulação de esgoto em uma área de mata próxima à cena do crime. O helicóptero Águia da Polícia Militar ajudou nas buscas ao assassino. Durante a varredura, não demorou para o criminoso ser encontrado e detido. Gabriel vai responder por homicídio e tentativa de feminicídio. Ele precisou de atendimento médico antes de ser preso. Ele se feriu durante a tentativa de fuga e precisou engessar o braço. Já o William, de 32 anos, tinha uma filha de apenas 7 meses. O homem trabalhava em uma adega na região e era querido pela vizinhança. Minha gente, chega a dar uma coisa, chega a arrepia. A gente acompanha uma história dessa. Iva, foi em São Paulo, certo? Mas não é um caso que não acontece aqui de violência contra a mulher, de violência contra outras pessoas, como esse jovem que acabou aí, infelizmente, perdendo a vida, deixando a família ao tentar ajudar. Uma ação linda dele, mas que infelizmente teve um término trágico. E esse aí, ó, esse escroto aí, que pelo menos agora foi preso, né? Aguardamos aí. E olha, um sargento da PM que atua também como motorista por aplicativo, ele levou um tiro enquanto trabalhava. Minha gente, ele foi ali realizar uma corrida quando parou em frente a um shopping center. Pegou ali os passageiros e no momento em que ele saía para um destino, acredita, um homem em uma moto fez a abordagem, passou ali a atirar numa mulher que era passageira. Essa mulher, ela foi atingida na cabeça.
enquanto o motorista, ele foi baleado abaixo ali do braço. Uma situação desesperadora em plena avenida movimentada de um bairro aqui da capital cearense. O Vander Gomes é quem traz os detalhes pra gente agora. Movimentação policial intensa aqui na Avenida Frei Cirilo. Nossa equipe de reportagem acaba de chegar ao bairro da Messejana, onde nesta via movimentada encontramos equipes da Polícia Militar e equipes de socorristas do SAMU. A informação que nós temos é de que indivíduos armados abriram fogo em direção a ocupantes de um veículo que trafegava pela Frei Cirilo. Nós estamos observando, nesta ambulância está, segundo informações, um sargento da Polícia Militar. O que se sabe aqui acerca desta ocorrência é o seguinte: um policial militar, segundo informações, estava trabalhando como motorista por aplicativo, chegou bem próximo a um ponto de ônibus que fica em frente a um shopping center aqui de Messejana e pegou passageiros, total de 3 passageiros. No momento em que saía do local, o carro do policial militar foi interceptado por indivíduos armados que, como nós já dissemos, abriram fogo. E o resultado nós vamos mostrar para você agora. O veículo do militar é justamente este. E as marcas dos tiros nós estamos mostrando para você que acompanha ao nosso programa. Nós mostramos também o rastro de sangue que foi deixado pelas pessoas lesionadas à bala. Um único indivíduo, segundo relatos, um único indivíduo teria parado a motocicleta bem em frente ao carro do policial militar e teria atirado várias vezes. Como nós mostramos mais uma vez no para-brisas, isso acaba dando um suporte a esta versão que está sendo apresentada por pessoas que teriam sido testemunhas oculares dessa situação. A informação inicial que haviam repassado para a nossa equipe é de que a mulher havia sido socorrida na outra ambulância, mas a gente observa que há 2 pessoas sendo atendidas. Então isso leva a crer que a mulher que foi atingida e o policial militar, ambos estão sendo atendidos no interior desta ambulância. A gente observa que toda essa situação, Avenida Frei Cirilo, equipes da Polícia Militar permanecem aqui no local, continuam aqui no local realizando o atendimento às pessoas que foram lesionadas. No caso, a mulher que seria passageira e foi pega em um ponto de ônibus aqui bem próximo ao local onde nós estamos, e também o sargento da Polícia Militar que era o motorista por aplicativo. Com relação ao indivíduo que praticou este ato, o indivíduo que atirou contra o veículo do militar, não se tem mais detalhes. Acabou se evadindo aqui do local sem ser identificado. Há a informação de que a mulher foi atingida com um tiro de raspão à altura da testa e o policial militar sofreu um disparo que teria atingido o tórax. Essas são informações que chegam para a nossa equipe de reportagem. A gente observa e acompanha esse trabalho sendo realizado pelos socorristas do SAMU aqui no local. Haverá uma investigação para tentar elucidar o que teria sido realmente a motivação, a real motivação para esta dupla lesão à bala. Como nós podemos observar, há vários disparos no para-brisas. Agora, a maioria dos disparos está concentrada da parte dos passageiros, como nós podemos visualizar nas imagens. Um único disparo está à altura do motorista. Então, não se sabe se o motorista, que é policial militar, era realmente o alvo ou se os alvos do atirador eram os passageiros que ele havia pego instantes antes da interceptação do indivíduo armado aqui na Avenida Frei Cirilo. A polícia vai cair em campo e tentar descobrir a motivação desta dupla lesão à bala e possivelmente a identidade do indivíduo que a praticou. Tá aí. Olha, deixa eu mandar aqui um super beijo para minha querida, linda, maravilhosa Irani Moreira, ligadinha. A galera lá de Iguatu também acompanhando, ó. Beijo a todos que estão aí ligados no nosso Balanço Geral
Ceará. É isso aí, beijo de novo, vai. Coisa linda. Deixa eu mandar um beijo também, Sérgio Queiroz, ligadinho. Eu tava aqui de manhã, mas à tarde fica ligado na nossa programação. Sérgio, beijo pra tu, pra todos de Calcaia, essa turma. Ivete, bota moral nesse homem, viu? Bota moral, chega junto. É isso aí, minha gente. Muito obrigada sempre pela sua companhia, por estar aqui acompanhando a gente. É bom demais, é importante. Às 14 horas e 26 minutinhos e a notícia não para, porque você sabe que a cidade não para, é o tempo todo mantendo você informado por dentro de tudo. E diante disso, a gente chega com esse outro assunto, porque um terreno que era usado ali como um lixão a céu aberto acabou pegando fogo. Isso na manhã de hoje, lá na Granja Lisboa. Minha gente, segundo os moradores lá da região, um veículo passou pelo local, isso nas primeiras horas da manhã, e teria despejado ali um material inflamável. Mas o que poderia ter ocasionado aí essas chamas, segundo esses moradores, teria sido esse material, né? Eu mesma fui até o local para conferir, né, toda essa situação e em busca de mais detalhes. Vamos acompanhar. Estamos seguindo exatamente para esse ponto logo mais à frente, onde vocês já acompanham aí nas imagens de Washington Tavares, uma intensa fumaça que está, né, se espalhando por todo esse espaço. Nós estamos aqui na Granja Lisboa, área aqui, território, na verdade, do Grande Bom Jardim. Logo à frente, já é possível acompanharmos aqui, olha, uma equipe do Corpo de Bombeiros no local, porque o incêndio, né, está sendo aí contido pela equipe do Corpo de Bombeiros. A informação que a gente tem é que esse incêndio se deu exatamente a um local em que funcionava aí uma reciclagem, mas a gente acompanha que é um terreno aberto aqui nesse espaço. Vem comigo aqui, vamos descendo. Olha, outra equipe dos bombeiros chegando aqui. Um trabalho realmente que precisou mobilizar aí nessas equipes para esse trabalho, né, necessário de conter as chamas, o fogo intenso, a equipe trabalhando. É uma área aí, olha, aberta de um terreno, como se fosse um terreno baldio. Aqui funcionava um espaço de reciclagem, era isso mesmo? Amor, aqui era só um terreno. Aí a pessoa começou a tirar areia e de volta trazendo o lixo. E hoje está aqui a sequência. O lixão em frente à residência, e acharam de tocar fogo e foi uma confusão grande hoje. Recebeu até uma informação que logo mais cedo um caminhão tinha passado por aqui, algum veículo, e despejado um material inflamável. Vocês ouviram alguma coisa sobre isso? Vocês também só ouviram essa mesma informação? Exatamente. Olha a informação. De início tínhamos recebido que aqui era a área já da Granja Lisboa, mas na verdade os moradores confirmam que essa área aqui já é pertencente ao Jardim Jatobá 1. Jardim Jatobá 1, nesse trecho ali a rua Ana Paula, e o terreno fica nesse espaço todo, olha, uma área realmente descampada, aberta, de um terreno que começou a ser utilizado para acúmulo de materiais, né, que as pessoas foram despejando aqui e foi virando um verdadeiro lixão. É tanto que, olha aqui nesse primeiro espaço, ó, aqui já tem todo o material, pontas de madeiras que foram deixadas aqui, despejadas aqui nesse ponto. Logo mais à frente também tem um acúmulo maior, e a informação que se tem até o momento é de que nas primeiras horas da manhã um carro passou por aqui e teria despejado um material inflamável nesse ponto, o que teria ocasionado aí o incêndio, que foi intenso, o fogo, né, que tomou conta de toda a parte de entulho que estava acumulada aqui. Quando os bombeiros chegaram aqui, já iniciaram o combate direto ao fogo, conseguindo controlar as chamas e evitar aí a propagação para imóveis próximos, porque a gente, né, acompanha que tem casas, olha, ali do lado tem uma casa bem próxima, que inclusive ficou ali bem afetada com a fumaça intensa. Os moradores tiveram que sair. Aqui também do outro lado, essa moradora aqui conversou com a nossa equipe, que está até bem revoltada com o que acaba presenciando aqui, porque os moradores já carregavam aí uma tristeza e revolta pelo acúmulo de lixo que estava nesse espaço aqui, né, que antes era um terreno que começaram a retirar areia, depois começaram a juntar lixo aqui, virou um verdadeiro lixão, e uma parte aí que as pessoas vinham até para reciclar algum material.
Então, os bombeiros continuam com esse trabalho para que assim consiga controlar todas essas chamas e amenizar também essa intensa fumaça que vem gerando aí transtorno aos moradores nesse ponto em que a nossa equipe acaba acompanhando essa movimentação, né, necessária diante do incêndio que passará a ser investigado, saber quem teria ateado fogo no local, como se deu realmente todas as circunstâncias desta ocorrência que precisou aí, né, dessa mobilização dos bombeiros para controlar as chamas que gerou medo, desespero, transtorno aos moradores aqui da região. Olha, e por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar aqui do Ceará informou que atendeu na manhã de hoje, né, dessa sexta-feira, esta ocorrência de incêndio em uma casa de reciclagem localizada aí na rua Urucutuba, do bairro Granja Lisboa, aqui em Fortaleza, isso nas proximidades do cemitério ali do Grande Bom Jardim. O acionamento ocorreu por meio da CIOPS, após informações de que as chamas poderiam se propagar para residências vizinhas. De imediato, as equipes operacionais foram mobilizadas com o envio ali de viaturas de combate a incêndio e apoio. Ao chegar no local, os bombeiros iniciaram o combate direto ao fogo, conseguindo controlar as chamas e evitar aí a propagação para imóveis próximos. O momento, né, ali a ocorrência encontra-se realmente na fase de rescaldo, não houve registro de vítimas, de fato, no momento em que eu estive lá, também não havia nenhuma informação de que alguém teria ali sofrido algum tipo de situação em meio a este incêndio, mas vale o alerta, minha gente. O terreno, de acordo com os moradores, que era ali utilizado para esse acúmulo de lixo e acabou que alguém do lá ateando esse fogo, colocando esse material, de fato precisa ser averiguada aí todas as circunstâncias e saber quem foi que ateou fogo, colocando em risco quem mora próximo a um local como esse, né? Já não basta o tanto de lixo ali acumulado. Olha, e não foi só na Granja Lisboa que teve incêndio não, tá? O fogo tomou conta também de uma usina de reciclagem localizada no bairro Pajuçara, em Maracanaú, na região metropolitana aqui de Fortaleza. O fogo subiu rápido, chegou a atingir parte de trás ali de uma residência. Essa residência foi atingida ainda diante das chamas. Vamos conferir agora todos os detalhes na reportagem com ela, Emanuela Braga. Já passava do meio da tarde quando o incêndio começou e foi possível ver aí, né, a quantidade de fumaça que saía de dentro do terreno. Essas imagens são de populares que gravavam o momento em que o fogo começou dentro de uma reciclagem. Esse fato foi aqui na Pajuçara, na rua Santos Dumont, para onde foram deslocadas pelo menos 2 viaturas do Corpo de Bombeiros para debelar, controlar as chamas. Os moradores ficaram bastante assustados, como vocês viram aí, mas depois que as guarnições chegaram, pelo menos meia hora depois o fogo foi controlado. Aqui o comandante, né, da viatura, tenente, quando vocês chegaram aqui, qual era a real situação? Bom, nós viemos em apoio ao ABTS aqui da área de Maracanaú, né? Já estavam no combate, tivemos um apoio aqui e trata-se de material reciclável. As informações que a gente tem da população que foi proveniente o uso de fogos de artifício, né? Então a gente conseguiu debelar, ainda atingiu um pouco aqui o quintal desse cidadão aqui, atingiu algum material dele, né? De trabalho, mas graças a Deus correu tudo bem, não atingiu nenhuma vida, nenhuma pessoa, nenhum animal. Somente o material mesmo, né, daqui da reciclagem e um pouco do material de trabalho dele aqui, mas não chegou a atingir a área da moradia dele não, somente uma pequena área de trabalho, segundo ele relatou, né, para nós. Inclusive a gente vê mais nessa questão do apoio, né, já que é área de da outra companhia, que é de Maracanaú, nós estamos do Zé Walter, mas tudo terminou com êxito, né? Olha, nós entramos aqui numa residência que fica do lado da reciclagem e foram momentos, né, de muita apreensão para os moradores, porque o fogo estava muito alto e a gente vai ver aí na imagem que o Gilvan está mostrando para a gente agora, que atingiu aqui essa parte da casa, também do telhado. Como é o nome do senhor? Luciano. Seu Luciano, o medo foi grande. Ah, Maria, quase que eu morro dessa vez, viu? O fogo subiu aqui, eu vieram perder a casa. Tá aí, ó, a parede rachou, ó. Aí foi um estrondo que deu uma bomba pro outro lado, uma bomba, estourou. Estourou? Estourou, rachou a parede.
Aí o fogo se alastrou aqui, nós fomos para o meio da rua pedindo socorro para chamar os bombeiros vieram, foi como socorreu aqui nós. Olha aqui, ó, a gente tem a calha, inclusive, olha, a calha derreteu por conta do fogo, né? Ele estava falando também que o muro, a gente vê que ficou aí com a estrutura comprometida, né? A gente vê que realmente os danos ficaram aqui nessa parte externa da casa desse cidadão. E agora o susto realmente é que é o maior, porque você fica achando que vai perder tudo. Eu pensei que ia perder tudo e perder a moradia, né? Porque o fogo se alastrou com uma altura de mais de 20 metros, 30 metros de altura, né? Eles ainda estão em estado de choque, porque obviamente o medo de perder a residência foi o maior de todos, porque a vida, graças a Deus, ninguém ia perder, porque estava todo mundo acordado, né? As pessoas conseguiram aqui se socorrer, mas pela altura do fogo, o tamanho da fumaça, acreditava-se que se o bombeiro não tivesse chegado tão rápido, ainda mais residências poderiam aí ter sido atingidas pelo fogo, que pode ter sido provocado por um rojão. Fato esse acontecido aqui no bairro Pajuçara, em Maracanaú. A gente já pensou, se essas pessoas estivessem dormindo, se fosse no momento em que essas pessoas estivessem dormindo, a tragédia que não teria sido esse incêndio, a situação em que a casa ficou, o desespero dessas pessoas vendo ali a casa, né, atingida por esse fogo, por uma irresponsabilidade de soltar um rojão, já é uma situação complicada e perigosa. Aí numa área em que apresenta um risco ainda mais. É realmente um caso absurdo de irresponsabilidade. Felizmente, essa família estava acordada, conseguiu ali, né, sair rápido, evitando que alguém ficasse ferido. Os bombeiros também, que de imediato foram acionados, e aí a situação foi controlada, ficaram os danos materiais e ninguém ferido, mas um caso que realmente assustou bastante, porque poderia aí ter causado uma verdadeira tragédia. Agora vamos aqui, vem comigo para o nosso portal GC+, que sempre tem aquela notícia que você está querendo saber. O QR Code, quando aparece aqui, já vem aí o nosso portal para você colocar o celular, direciona aí a câmera do seu celular para o portal e vem direto para a notícia, como chega aqui no nosso telão, balançando informação para você sobre o IPVA 2026, que já pode ser pago em cota única com o desconto aqui no Ceará. Vai pagar agora com cota única? Vai aproveitar esse desconto? Ou vai querer aí pagar parcelado inteirinho, tudo direito sim também? Não, Iva, eu quero desconto não, eu quero só parcelar mesmo, eu vou pagar inteiro esse negócio. Veja aí qual é o melhor para você, a porcentagem aí, todo esse desconto, né, que você tem direito aí, tudo tá aqui, ó, no nosso portal GC+. Iva, eu queria saber mais detalhes aí sobre esse pagamento e tal, como é que eu faço? Vem pra cá, pro portal, tá aí o QR Code, corre, pega o celular, direciona e já fica aí, dá uma lidazinha assim, ó. Tem outras notícias também. E você fica de olho no portal GC+, e de olho aqui com a gente também, acompanhando todas essas informações. Você tem que saber como fazer direitinho e já garantir aí esse desconto que já pode ser pago aí nessa cota. Combinado? Show de bola? Top show então. Vamos continuando aqui, porque agora, né, depois das festas aí de fim de ano, o movimento segue intenso nas rodoviárias de Fortaleza. E tem muita gente já voltando para casa após passar o Réveillon na capital cearense. Então vamos acompanhar. Depois das festas de fim de ano, muita gente já se prepara para retomar a rotina. A prova disso é a movimentação intensa durante todo o dia aqui na rodoviária Engenheiro João Tomé, que fica localizada no bairro de Fátima, em Fortaleza. Pelas imagens, a gente observa, então, muita gente que veio passar Ano Novo aqui em Fortaleza, retornando para casa, ou o contrário também, muita gente que passou aí o Réveillon fora e está voltando aqui para a capital cearense. Nas plataformas, a gente observa também quase todas elas lotadas, passageiros aí, então, tentando embarcar nesta sexta-feira, dia 2 de janeiro. Vou chamar aqui o nosso cinegrafista, o Carlos Félix, para a gente conversar com a população, saber como foi o Réveillon deles e para onde estão indo. Olá, qual é o nome do senhor? Edinaldo. Edinaldo, o senhor é de onde? Veio passar o Réveillon aqui em Fortaleza? Sou do Rio Grande do Norte,
Gostei muito da cidade de vocês, muito aconchegante, uma capital top de linha. Vim passar o Réveillon para curtir as melhores bandas do Brasil, inclusive eu fiquei nos camarotes, junto com meus amigos daqui, o Wesley Safadão e Xande do Aviões. Show de bola eles, muito bom. Gostei da capital, vou voltar mais vezes. E gostei também do atendimento ao público aqui na capital de vocês. Veio passar o Réveillon, curtiu lá no aterro da Praia de Iracema e agora está retornando para casa. Estou voltando para casa com Deus. A Praia de Iracema, uma das melhores praias do Brasil. Amei a Praia de Iracema, ótimo. Meu ano novo e Natal aqui em Fortaleza foi sucesso. Boa viagem para o senhor e retorne mais vezes para Fortaleza, viu? Muito obrigada. Qual o teu nome? Jaqueline. Jaqueline também é uma passageira que vai retornar para casa. Você é de onde? Passou o Réveillon aqui? Foi, a gente veio passar o Réveillon aqui na casa de amigos e parentes e está retornando para Heriutaba. São quantas horas de viagem, mais ou menos? A gente vai sair 8h30, está previsto para chegar às 3h30 da tarde. Então, vocês passaram, foi festa ou foi um Réveillon mais tranquilo? Foi mais tranquilo, foi na casa de amigos mesmo e parentes mesmo. A gente não quis sair assim para ir para a praia, não. Ficou mesmo lá mesmo com eles. Feliz ano novo para você, boa viagem, bom retorno para casa. E é isso, a movimentação segue intensa ao longo do dia de hoje, né? Dia 2 de janeiro, muita gente retornando para casa. E a movimentação é essa aqui, em uma das rodoviárias mais movimentadas da capital cearense. Nos últimos dias, muita gente passou por aqui e também nos outros terminais rodoviários de Fortaleza. Volto com você aí no estúdio. É isso aí, Vivi. Olha, minha gente, na próxima segunda-feira estreia Chamas do Destino. A nova novela turca da Record, sucesso internacional e inédita no Brasil. Você vai conhecer protagonista de uma história emocionante. Estreia 5 de janeiro, às 10h30 da noite, na tela da Record. Então prepare-se para se emocionar. Sucesso mundial, Chamas do Destino, tem como tema principal a libertação e a união feminina diante da violência doméstica e das injustiças sociais. Você não pode perder. Chamas do Destino, segunda-feira que vem, dia 5, 10h30 da noite, aqui na TV Cidade Fortaleza, emissora Record, no Ceará. Agora um alerta, hein, para você que decide ir às praias nesse período aí de férias. O turista que visita a capital cearense pode até se assustar, mas o fortalezense já está acostumado. Porque, minha gente, todos os anos é só começar aí a chover um pouquinho sequer nessa época que o mar da Praia do Futuro já fica cheio de manchas. Mas não é sujeira não, tá? Também não é poluição. Olha só, são 2 tipos aí de algas marinhas que deixam esse tom mais escuro na água. Na Praia do Futuro já são visíveis as manchas de algas que se espalham com a quebra das ondas. É a época do ano mais propícia para o fenômeno. Elas são mais comuns nessa época do ano porque a gente tem mais ondas e a gente tem também um período chuvoso, né? Ou seja, as chuvas que vão trazer mais nutrientes para o mar. Então tem a junção dessas duas coisas, a gente tem ondas e tem mais nutrientes. As algas servem como alimento para animais marinhos, o que tem atraído pescadores. Banhistas costumam associar as manchas com poluição, mas, segundo a especialista, não existe nenhuma relação. Tem a ocorrência de manchas aqui na Praia do Futuro desde os anos 90, né? No entanto, essas manchas nunca foram observadas em outras praias da cidade. Então, o fato de estar ocorrendo aqui na Praia do Futuro não significa necessariamente que essa praia tem uma balneabilidade pior do que as outras. Isso não tem relação. Nas outras praias nunca vai ocorrer essas manchas. Elas ocorrem mais em praias onde a gente tem várias linhas de arrebentação de ondas, onde você tem uma turbulência maior. O surgimento das algas nas praias de Fortaleza acontece entre dezembro até meados de junho. Embora não haja comprovação de que elas sejam nocivas para humanos, a orientação é evitar o contato com as manchas no mar. Não é recomendado você entrar dentro da mancha, nem tomar banho dentro da mancha, porque a gente não tem estudos de qual o efeito do contato prolongado de uma pessoa com aquela mancha, porque essas algas elas produzem umas mucilagens, por isso que ela dá aquele aspecto de óleo. É isso aí. Olha, falando em praia, deixa eu mandar um super beijo pro meu amigo querido Panta Lacerda, lá da Granja Portugal, mas está curtindo o quê? A folguinha aí, lá no Morro Branco, praia. Epa, amigo, ó, beijo, aproveita aí, tá, pela gente. Curte aí, pega um bronze.
Bota pra jogo. Cheiro. Falando, olha, em coisa boa, você tá sabendo da novidade na 89? Ah, meu amigo, a 89 FM toda semana vai premiar um ouvinte com um fogão Esmaltec e um kit da Gaída Beauty. Aquele cheirinho maravilhoso de Gaída Beauty. E o melhor, a 89 FM ainda vai entregar os prêmios na casa do ganhador. Você quer saber como participar? É fácil demais. Presta atenção, olha. É só tu sintonizar aí na 89 FM, a rádio que combina comigo, que combina com você. Ó o som. Somos felizes ouvindo a 89 FM, ganhando prêmio e recebendo em casa. Cuida, não perde tempo não. Olha, ainda assim, a gente também continua mostrando pra você o nosso portal GC+. Eu tô com o celular na mão porque aqui, ó, a gente coloca na câmera, vai direto aí nesse QR Code que tá aparecendo. Tá vendo aí o QR Code? Pronto. Colocou na câmera, aí tu não tira uma selfie. Mas se quiser tirar a selfie e mandar pra gente também, aproveita, tá? E tu já vem aqui para notícias do nosso portal GC+. Opa, minha gente, olha, a notícia é boa. A notícia que chega é uma notícia que agrada. Porque melhor do que trabalhar, receber o nosso monezinho, também é o quê? Folgar, hein? Quem não gosta de uma folguinha? Mas olha só, mais folga no calendário, hein? 2026 será o ano dos feriadões no Brasil. Que noticiazinha agradável, né? Não, meu diretor? Que coisa boa. Quem não gosta de ter ali um feriadinho, vamos emendar. Foi na quinta, a gente dá um jeitinho, emenda, pula a sexta, já faz tudo. É desse jeito, o brasileiro ama um feriadão prolongado, esticado, uma folga para curtir a praia, para se balançar na rede, para o interior, comer peixe com farinha. Tudo isso a gente ama. Então, quer saber aí sobre esses feriados, para você conferir o calendário oficial aí de feriados e os pontos facultativos a partir desse mês de janeiro, hein? Já vai aqui para o nosso portal GC+, o QR Code está aí. Cuida, perde tempo não. E olha só que tragédia, caso aqui lamentável, gente. No bairro Cigana, no município de Caucaia, região metropolitana aqui de Fortaleza, um homem matou o próprio irmão depois de uma discussão. Eles estavam ali numa briga e em meio a essa discussão entre os dois irmãos, um deles chegou a golpeá-lo com uma faca. Que situação triste. Lamentável demais. Eu mesma fui lá atrás dessa história para conferir todos os detalhes, saber de perto, ver ali onde essa tragédia aconteceu. E nós vamos acompanhar agora todos os detalhes. Veja aí. Rua Bela Vista, bairro Cigana, município de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. Exatamente aqui, neste beco em que vamos entrar agora, onde dá acesso a um cenário de uma verdadeira tragédia que acabou acontecendo. Porque foi aqui, logo mais à frente, onde moravam dois irmãos. E um acabou matando o outro. É isso mesmo que você ouviu. Uma verdadeira tragédia. Mas segundo até mesmo os vizinhos, uma tragédia já anunciada diante de tantas discussões que aconteciam entre esses irmãos. Um tinha problema com o alcoolismo e sempre que chegava embriagado aqui, procurava confusão com o outro. Eles moravam um ao lado do outro, em casas diferentes, mas bem aqui, ó, ao lado. E foi aqui em que tudo acabou acontecendo. É exatamente neste ponto que, nessa tragédia, esse fato lamentável, em que esses dois irmãos que estavam discutindo, um acabou desferindo um golpe de faca no outro, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Veja só os detalhes acerca dessa história que a gente passa a contar agora para vocês. A vítima é identificada como José Haroldo da Costa Barros, de 67 anos. O agressor, o irmão dele, teria em média 55 anos, pelo menos de acordo com os vizinhos aqui que acompanhavam a história, a trajetória desses dois irmãos que moravam aqui. A vítima nesta casa e o agressor na outra ao lado. Aqui, segundo ainda essas informações de testemunhas,
O agressor chegou embriagado e ele estava exatamente neste ponto conversando com a vítima, o irmão dele. É tanto que ainda permanecem umas marcas de sangue por aqui, vejam só, espalhadas, olha. Porque eles estavam conversando e de repente houve uma discussão. Diante dessa discussão foi quando o agressor teria desferido uma facada no irmão, exatamente na região aqui abaixo do peito, de acordo com os moradores que presenciaram aí o momento. A vítima ainda saiu caminhando até esse ponto, mas aqui caiu. O Francisco Elieno é filho do seu Francisco Ioleno, né, que é o agressor. Nossa equipe que está acompanhando aqui toda essa história lamentável, mais uma vez a gente repete, com uma verdadeira tragédia, né, uma discussão entre dois irmãos que findou aí na morte de um deles. Essa briga, essa rivalidade, essa rixa que existe, era pelo quê? É porque meu pai bebia muito e usava droga, meu tio também, né? Aí sempre quando ele bebia ele ficava muito doido. Aí aconteceu isso, né? E seu pai morava sozinho? Não, eu morava com meu pai aqui, eu tinha voltado pra cá passar o ano novo, Réveillon, e meu tio morava aqui nessa casa. Então você tinha voltado pra cá pra morar com seu pai? Exatamente, isso. E aí vocês passaram aqui esses dias e você estava quando o fato aconteceu? Sim, eu tava, eu já ia dormir, aí eu não tava esperando isso, né? Começaram a discussão e tal. Aí eu saí aqui pra fora, aí quando começou, né? Eu saí correndo. Aí quando eu voltei, meu tio já tava aqui no chão, né? Sanguentado. Aí morreu na hora, né? A informação que seu pai foi capturado logo em seguida. Se entregou à polícia. Encontrou e ele já... Isso. Tem outros irmãos, você? Tenho 2 irmãos, só que eu era filho único do meu pai aqui. E o seu tio também tinha filho? Não tinha filhos. Olha, muito obrigada, Thay. A gente sente muito por estar contando uma história tão lamentável, que tudo seja resolvido, né? Ele fala realmente que o seu Francisco Ioleno, seu Francisco Ioleno, ele se entregou, né, após ter cometido aí esse crime, infelizmente, contra o próprio irmão. Como ele bem falou aqui, ele ficou caído, né? Quando chegou já encontrou o tio dele caído aqui, o pai dele tinha saído gritando, né, já, e logo depois a polícia foi acionada e ele foi localizado aqui nas proximidades, o Francisco Ioleno, né, que acabou sendo preso após ter matado o irmão. Caso que continua aí sendo acompanhado em meio a essa situação e lamentável, né, por todas as pessoas aqui que lamentam o ocorrido, apesar de já, né, aqui os vizinhos ficarem temendo que algo do tipo pudesse acontecer diante de tantas brigas que existiam aí, de tantas brigas que eram registradas por conta de estar ali sempre que estava alcoolizado, sempre sob o uso de drogas também, acabava tendo aí essas situações difíceis que terminou de forma completamente trágica, com a morte de um e a prisão do outro. Que pode? Uma tragédia na família, 2 irmãos moravam ali, um ao lado do outro, casas lado a lado. Já viviam nessas discussões, porque sempre que um estava ali sob efeito de bebidas alcoólicas, de drogas, ficava procurando confusão com o outro. O outro era até um pouco mais paciente, buscava relevar, mas infelizmente esse caso terminou assim, em família, o próprio sangue ali sendo derramado dessa forma trágica. Algumas testemunhas chegaram até a comentar, quando eu estava lá no local, que ele saiu correndo, gritando, desesperado, depois de ter feito, né, ali o caso, mas já estava feito. Infelizmente, não teve como voltar. Lamentamos aqui para toda a família. Minha gente, esse período aí de férias, né, dos primeiros dias do ano, é de muita comemoração, reunião entre amigos e família. E pode ser aí um período também de aumento de casos de engasgo. Então, por isso, é preciso aí que você aprenda as técnicas de desengasgo, sabe? Isso é importante para nesse momento aí, de repente, você poder salvar uma vida, enquanto a ajuda médica não chega. Vamos conferir a matéria com mais informações diante aí desses casos. As imagens mostram que tudo corria bem na ceia de Natal, até que o homem se abraça na mulher e cai no chão, desmaiado. Eu lembro que eu estava sentado e coloquei um pedaço de frango na boca. Depois disso eu passei mal e caí. Só isso eu não lembro mais nada mais não, depois não. Raimundo tem 42 anos e trabalha como pedreiro.
Foi o enteado dele que percebeu o engasgo e imediatamente fez os primeiros socorros. No primeiro momento eu pensei que ele estava tendo uma parada cardíaca, sem conseguir ver o que estava na boca dele. Ele não conseguiu pedir socorro. Eu acredito que no momento que ele abraça minha mãe, ele estava tentando pedir socorro, mas acabou que não conseguiu pedir socorro. Em Lusiânia, no entorno de Brasília, policiais militares salvaram uma recém-nascida que se engasgou com leite materno. Já em Trindade, na Grande Goiânia, PMs também conseguiram resgatar um bebê que tinha se engasgado. Todos os anos, cerca de 3.000 pessoas morrem no Brasil por engasgamento. Desde outubro, as diretrizes para o socorro foram alteradas. A recomendação agora é alternar 5 pancadas nas costas com 5 compressões abdominais. Flexionar um pouco para frente, realizar 5 golpes dorsais entre as escápulas. 1, 2, 3, 4, 5. Terminou, vou colocar as duas mãos ao redor da cintura e realizar 5 compressões abdominais, acima do umbigo, sendo uma mão fechada, para dentro e para cima. Também é importante identificar rapidamente que a vítima está se sufocando por engasgamento. Fiquei apavorada, que eu pensei assim, meu Deus, é agora que eu vou ficar viúva. E eu pensei que era uma brincadeira, eu não pensei que era nada disso. Que susto, hein? Que susto. E muita gente aproveitou o feriado aí prolongado do Réveillon para viajar. Muitos nem voltaram ainda estão lá, ó, curtindo esse feriadão, emendando aí com o fim de semana. Mas todo cuidado, gente, aí é preciso realmente nas estradas, hein? Para acompanhar essa movimentação, a Polícia Rodoviária Estadual está em operação até domingo. E quem traz as informações é a repórter Fernanda de Castro, que chega aí informando, trazendo essas dicas e orientações. Ô, Fernanda, onde você está, hein? Eu estou aqui em Caucaia, bem no entroncamento das CEs 090 e também a 085. A 090 que segue de Caucaia para as praias do Icaraí, Cumbuco, que são praias, né, litoral desse mesmo município. Já a 085 vai até o município de Granja, para o litoral oeste aí do estado, as praias, principais praias, né, do nosso litoral oeste. Por enquanto a gente vê uma movimentação ainda tímida por aqui, porque as pessoas ainda vão estender esse feriado pelo menos até domingo. A Polícia Rodoviária Estadual está com a operação Réveillon, que começou no dia 30, né, terça-feira, e se estende até domingo, dia 4, quando realmente finaliza aí esse feriado prolongado. E para falar sobre essa movimentação das estradas e também a fiscalização, nós estamos convidando aqui o capitão Kelton para conversar. Feliz Ano Novo, capitão. Seja bem-vindo ao nosso programa. Como é que está a movimentação? Como é que foi esses dias, né, iniciais, 3 dias? Teve um dia mais intenso? Feliz Ano Novo a todos. Sim, o dia 31, na saída, foi o dia mais intenso no fluxo de veículos aqui em nossas rodovias. Como é que está a fiscalização? Vocês intensificaram, são mais de 400 agentes, né, nas ruas. Exatamente, mais de 400 homens atuando na capital, região metropolitana e todo o interior do estado, atuando em nossos postos, fiscalizando todo e qualquer veículo. Como é que estão as ocorrências? Teve alguma que se sobressaiu, ultrapassagem de veículos em locais proibidos? Teve alguma ocorrência com acidente mais grave? Nós ainda estamos contabilizando os números dos acidentes que ocorreram, porém serão divulgados ao final da operação. Mas já percebemos uma diminuição comparado com o ano passado, principalmente no número de vítimas fatais. E vocês vão continuar essa fiscalização até domingo, né? Quem já vai voltar para casa, seja hoje, amanhã, ou mesmo só no dia que é mais esperado um fluxo maior de movimento de carros, que é o domingo, deve manter esses cuidados. E também a gente não pode esquecer que onde as pessoas estão, nas praias, né, nos municípios de interior, também precisa manter os cuidados na direção. Queria que o senhor falasse desses principais cuidados. Bem, o principal cuidado é descansar antes de pegar a estrada, né? Verificar também novamente seu veículo, fazer aquele checklist de luzes, de pneu
e não beber antes de dirigir. E também tomar cuidado com a velocidade, né? Sim, obedecer a sinalização da via, a sinalização vertical, todas as sinalizações de velocidade e de ultrapassagem, em locais que não são permitidos a ultrapassagem. O importante é chegar em casa tranquilo, respeitando também os outros. Com certeza, que tenhamos um início de ano bem promissor, sem muitos acidentes. Muito obrigada, Capitão Kelton. E para você que está nos assistindo, que vai pegar a estrada ou está voltando ou ainda indo para as praias, a gente lembra desses cuidados que o capitão bem lembrou e deseja já também um feliz ano novo para você. Um abraço. É isso aí, Fernandinha. Olha, e continuando falando sobre trânsito, estrada, né? Quem vai pegar a estrada aí com crianças pequenas, é bom ficar de olho nos equipamentos de segurança obrigatórios, tá, minha gente? Aqueles equipamentos obrigatórios no carro, como o bebê conforto, a cadeirinha. Em 2025, mais de 20 mil crianças foram flagradas viajando ali de forma irregular pelas rodovias do país, o que aumenta o risco de morte em caso de acidente. Então, se você ama, você cuida. E ter esse cuidado aí com os pequenos é importante. Essa família decidiu viajar com um Dom de 2 anos de forma segura. É a cadeirinha, né? Principal tem que usar. Mesmo que ele relute às vezes, mas a gente sempre tá colocando. Eu ficando do lado dele, ele aceita bem melhor. No Brasil, é obrigatório o uso de equipamentos de segurança para crianças no carro, como a cadeirinha e o bebê conforto. O descumprimento é considerado uma infração gravíssima, com multa de 7 pontos na carteira. Essa família argentina alugou o carro pensando na segurança de todos. E alquilamos também a sillita para que ele esteja seguro. Seguridade e comodidade também. Em 2025, a Polícia Rodoviária Federal flagrou mais de 20 mil crianças sendo transportadas de forma irregular. De janeiro a novembro, 16 crianças morreram no Brasil por causa da falta de equipamentos de segurança. Tão importante quanto usar o item de segurança é fazer a instalação e o ajuste corretos. O primeiro cuidado é garantir que o bebê conforto ou a cadeirinha estejam bem fixados ao banco do carro sem qualquer folga. Todos esses dispositivos, eles vêm de fábrica com uma série de orientações, de recomendações. Então, olhar o manual do fabricante de como instalar, você encaixa por trás do banco e ele fica fixo na parte por debaixo do banco do veículo. O bebê conforto é indicado para crianças de até 1 ano, a cadeirinha até o 4. E as crianças de até 7 anos e meio devem usar assento de elevação. Este especialista diz que as cadeirinhas devem passar por inspeção após 5 anos de uso ou depois de um acidente, porque podem perder a eficácia. Ele também dá uma orientação aos pais em casos de viagens longas, quando os filhos pequenos ficam impacientes no carro. A viagem é longa, faça uma pausa, né? 1h30. Até é bom para que toda a família, repouse o motorista principalmente, né? E até a criança, ao retornar o veículo, utilizem novamente as cadeirinhas apropriadas. Já para os adultos, a falta do cinto de segurança é infração grave, inclusive no banco de trás. Depender do peso da pessoa que está no banco traseiro sem o cinto de segurança, em um impacto, o peso dessa pessoa pode chegar a 1 tonelada jogado contra o banco dianteiro. Então, um acidente que poderia não ser tão grave, pela falta do cinto de segurança, ele vai se agravar e essa pessoa pode até chegar a morrer. E olha só, vem uma nova moda por aí para deixar o celular um pouco ali de lado, tá? Assim, deixar um pouquinho ali o celular. Você sabe qual é? Não? O velho crochê. É ali, ó. Ali, fazendo e tal. Que é bom, né? Que as nossas avós, elas faziam. Agora conquistou essa nova geração. A galera tá querendo realmente aprender e tá aprendendo e fazendo umas coisinhas lindas. Além dos jovens aí deixarem de passar horas no celular, olhando redes sociais, ainda conseguem ganhar um dinheirinho extra. Eu confesso pra vocês que eu tenho interesse em aprender. Não sabe, eu chego lá. Vamos ver aí. Os dedos não param. Mensagem escrita em segundos. Rolagem infinita. E o cérebro dos jovens lotado.
Tem dia que eu fico umas 15 horas, assim, eu vou olhar, tem 15 horas de tempo no telefone. 15 horas? 15 horas, assim, em uma rede social só. Eu perco muito tempo. Tem dia que eu fico umas 12 horas. 12 horas do dia, imagina, muito tempo. Muito tempo. Zero paciência e muita ansiedade, frustração e comparação. Sabe aquela sensação de que todo mundo vive melhor que você? A rede social sempre vai oferecer o melhor das outras pessoas. Então, a gente acaba se comparando demais e isso causa ansiedade, né? Isso causa uma comparação negativa, porque a gente vê, poxa, essa pessoa tem a mesma idade que eu e ela já tem um carro, ela já tem um apartamento. E eu tô aqui, estagnada no mesmo lugar, quero ter o que ela tem e não sair do lugar. Mas e se os dedos não parassem por outro motivo? Se do nada o celular sumisse da mão e entrasse em cena uma agulha, um fio de malha ou uma linha? Eu já tentei, eu não consegui. A única coisa que eu sei aprender a fazer é uma linha, trilha, que fala? É, a corrente. A corrente, só a única coisa que eu sei fazer. Mas o quê? Faltou paciência? Eu não consegui aprender mesmo, não tive a habilidade de fazer. Com o tempo, a gente já conseguiu se acostumar melhor e pegar um novo hábito, né? Pois é. O velho crochê, que você só imaginava nas mãos das senhorinhas de cabelos brancos, agora está nas mãos dos jovens. Virou febre da nova geração. E o motivo? Sair das telas e até para ganhar uma graninha. É o caso da Manuela Moreira, de 19 anos. Ela começou a crochetar há 2 anos, enquanto esperava o resultado da faculdade. A inspiração veio da vizinha. Eu me via muito ociosa o tempo todo. Eu não estava fazendo nada, então eu ficava o tempo todo no celular. E aí foi quando meus pais eles começaram a reclamar de eu estar sempre no telefone, né? E eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa útil. E a minha vizinha, ela era crocheteira, então eu me inspirei bastante nela. Ao invés de ver futilidade, a Manuela passou a assistir alguns vídeos com aulas de crochê na internet. E no próximo eu faço um ponto baixo, repetindo tudo de novo. E aprendeu direitinho. Agora ela chega do trabalho e já sabe para onde corre. A agulha. Detalhe, o hobby que virou sinônimo de estilo e bem-estar virou renda extra. Eu consigo tirar uma renda que é só minha, né? Eu sou tão nova, comecei tão cedo e consigo ter um dinheiro que é só meu. E se errar um? Se errar um, se tiver no meio da peça, você vai ter que fazer toda a peça de novo. Então tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. Vai, como é que eu pego na agulha? Você pode pegar do jeito que você acha melhor, na verdade. Olha aqui, ó, vamos lá. Aí você vai pegar esse daqui e vai passar por dentro. Dessa forma aqui, ó. Vai lá, me ajuda. Vai. Aqui. Isso. Aí é só você continuar. Nossa, é difícil isso aqui, gente. Ele vai esticando. Olha só. Tcharam! Ó, o dela, ela fez em 1 segundo. Eu tô demorando, mas lembrando que eu nunca tinha crochetado na vida. Então tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. É assim que começa. É, eu acho que eu preciso treinar um pouquinho mais. Nossa, difícil isso aqui. Bom, o certo é que essa moda pegou geral. O crochê ganhou as redes com tutoriais, desafios, passo a passo. O momento de que você está crochetando é o momento em que você trabalha também a sua autoestima, porque você vê ali uma peça que era apenas um fio nascer com as suas próprias mãos e a sua criatividade. Eu fui me apaixonando tanto que hoje em dia é uma fonte de renda pra mim, eu vivo do crochê. Ele chegou em meninas como eu, de 23 anos, de 20, 19 anos, que não querem mais só ficar no telefone, mas também fazer uma atividade nova. Uma trégua no corre, um toque analógico na era do toque na tela. Aqui não tem filtro, não tem algoritmo. Você pode errar sem medo. Desmancha, refaz e segue trançando.
Ai, que coisa linda, como eu queria saber fazer isso aí. Me deu vontade de repente, fazer um curso de aprender esse negócio. Fazer uns biquínis, umas saídas de banho, uns vestidinhos. Top show demais. Denise, beijo pra você que tá na Lagoa Redonda nos assistindo. A mãe do Mateuzinho, linda, maravilhosa. Obrigada, viu, meu amor, pelo carinho, pela companhia. Ó, cheiro no coração da Denise, que tá aí na Lagoa Redonda. Fazendo crochê também? Sabe fazer, Mateuzinho? Ela? Não? Vamos aprender juntas. Um dia dá certo. Olha, agora nós vamos para um rápido intervalo, mas nós voltamos já em rapidinho. Não sai daí, porque hoje tem camisa 8 aqui também, um destaque cearense aí nos esportes. Então você vai acompanhar tudo daqui a pouquinho. É só não sair daí. Rapidez. A realidade das ruas passa aqui, no Cidade 190. Um programa onde você tem vez e voz. Segurança pública, denúncia, investigação, informação com coragem e credibilidade, fazendo a diferença todos os dias, de segunda a sexta, ao vivo. Cidade 190. A realidade das ruas passa aqui. Tudo o que você quer ver passa no Balanço Geral Ceará. Reportagens exclusivas, entretenimento, prestação de serviços e, claro, aquele giro pelo mundo dos famosos na Hora da Venenosa. A informação chega até você ao vivo, de segunda a sexta, a partir de 1h45 e aos sábados, ao meio-dia, no Balanço Geral Ceará. Nós estamos em toda a cidade e nada escapa das nossas lentes. Estamos sempre em alerta para informar você em tempo real. Jornalismo ágil e cobertura das notícias policiais, prestação de serviços e reportagens especiais você acompanha aqui. Cidade Alerta Ceará, ao vivo, às 6 da noite. Tudo está em constante mudança, mas a nossa missão não muda. Levar informação apurada até você. Jornalismo com credibilidade, análise precisa e a cobertura dos fatos que impactaram seu dia. Você confere de segunda a sexta, 7h15 da noite, no Jornal da Cidade. A realidade das ruas passa aqui, no Cidade 190. Um programa onde você tem vez e voz. Segurança pública, denúncia, investigação, informação com coragem e credibilidade, fazendo a diferença todos os dias, de segunda a sexta, ao vivo. Cidade 190. A realidade das ruas passa aqui. Tudo o que você quer ver passa no Balanço Geral Ceará. Reportagens exclusivas, entretenimento, prestação de serviços e, claro, aquele giro pelo mundo dos famosos na Hora da Venenosa. A informação chega até você ao vivo, de segunda a sexta, a partir de 1h45 e aos sábados, ao meio-dia, no Balanço Geral Ceará. Nós estamos em toda a cidade e nada escapa das nossas lentes. Estamos sempre em alerta para informar você em tempo real. Jornalismo ágil e cobertura das notícias policiais, prestação de serviços e reportagens especiais você acompanha aqui. Cidade Alerta Ceará, ao vivo, às 6 da noite. Tudo está em constante mudança, mas a nossa Opa, aí tem camisa 8, tem esporte, rapaz. Minha primeira participação em 2026 aqui no Balanço Geral. E a gente tem que ser rapidinho, tá? Que o tempo tá curto. Bora lá, logo lá. De Bacuri, Vamos vai. lá. Ele chegou, viu, Iva? O novo treinador do Ceará, Mozart Santos, começou hoje os trabalhos presenciais
junto a seus novos comandados, mas o técnico não foi apresentado oficialmente. Isso deve acontecer só na segunda-feira, agora dia 5. Mozart conheceu pessoalmente as dependências da sede em Porangabuçu, conversou com alguns funcionários e também com alguns atletas que já haviam se apresentado desde o último dia 26. Lembrando que o primeiro compromisso oficial do Ceará será daqui a 1 semana e meia, diante do Floresta, na estreia no dia 10, lá no estádio Domingão, diante aí do Floresta no Campeonato Cearense. Mas para este jogo, o Vozão deve utilizar atletas do Sub-20 e só a partir da segunda rodada é que o time principal deve entrar em campo ainda mesclado com a garotada. Quase não sai. Já o treinador do Fortaleza, mudando de assunto, Thiago Carpini, se apresenta de forma oficial também na segunda-feira, dia 5. E a primeira missão é evitar que as últimas notícias extracampo não afetem a moral do atual elenco que está sendo reformulado com contratações e despedidas. E quem pediu para ter o contrato rescindido é o lateral esquerdo Bruno Pacheco. O atleta alega atrasos de salário, auxílio moradia, direitos de imagem, luvas, 13º. E não só isso, viu? Ele pede ainda multa de 40% do FGTS. Somando tudo, dá quase 6 milhões de reais. Deus. Tá vendo esse outro rapazinho aí do lado aí, de blusa amarela? Pois é, já com a camisa aí antiga do Santos de treino. Pois é, outro lateral que também pediu aí para ter o contrato rescindido, né? Eu estou falando do Felipe Jonathan, que pediu, também pelos mesmos motivos, o valor de 5 milhões e 300 mil reais e atrás. Somando tudo, dinheiro demais, dá quase 12 milhões aí com relação a rescisões de contrato, né? Lembrando que o Felipe Jonathan, que tem vínculo com o Fortaleza até 2027, está emprestado este ano de 2026 ao Mirassol. E o calendário do futebol 2026 já está sendo aberto domingo agora na tela da TV Cidade Record, emissora Record no Ceará. Você vai conferir a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Confere aí a chamada. A maior competição de futebol de base do mundo vai começar na tela da Record. Domingo, dia 4, 11 da manhã, ao vivo. Os garotos do Glorioso querem estrear jogando bem e conseguir a vitória. Mas para isso, precisam derrotar uma equipe que estreia na competição. Botafogo e Águia de Marabá, do Pará. Copinha 2026 é aqui na Record. Tá aí, lembrando que vai ter também o Camisa 8 no domingo, antes desse jogo, que vai dar mais detalhes sobre a competição. Fique acompanhando. E a gente vai falar agora de um talento nosso aqui, um adolescente de 17 anos, a Gabi, que é destaque no levantamento de peso olímpico. Confere aí o VT. Força e disciplina. Aos 17 anos, Gabi é atleta do levantamento de peso olímpico. Já é bicampeã brasileira sub-17 e tem medalhas importantes em competições do norte e nordeste do país. Essa daqui foi a minha primeira medalha brasileira, do Brasileiro de 2023. Eu fiquei em primeiro lugar nessa competição, foi assim maravilhoso, porque foi uma experiência muito legal, foi o meu primeiro brasileiro, foi a primeira vez que eu saí do estado para representar o Ceará, e aí foi muito especial para mim, porque é o Brasil inteiro que a gente está competindo, né? E são outras pessoas com outras formas de treinar, com outra cabeça, com outras coisas, e a gente fica, assim, um pouco com medo, né? Mas foi uma experiência muito legal esse primeiro brasileiro, eu fiquei muito feliz de ter ficado em primeiro lugar. A rotina de treinos é intensa e exige muita dedicação. Entre a escola, os treinamentos e as competições, Gabi precisa manter um equilíbrio para continuar evoluindo no esporte. É bem difícil assim conciliar, porque às vezes tem dias que eu não consigo ir treinar porque eu preciso priorizar os estudos, mas quando eu estou em época de preparação eu tento reconciliar, porque eu não posso, de verdade, deixar de treinar por causa da preparação, às vezes para um brasileiro, para o Norte e Nordeste, que é bem importante. Gabi, tem muita gente que diz sobre pessoas novas, adolescentes, que não podem ir para a academia porque acaba não crescendo, atrapalha nessa questão de crescimento. Eu queria que você falasse um pouco, você acha que isso é verdade ou é mentira? Bom, assim, eu comecei a fazer musculação com 9 anos de idade. E, assim, eu acho que eu cresci um pouquinho depois disso, assim, mais de 10 centímetros, desde que eu tinha essa idade. E é totalmente mito, gente, não acreditem nisso. Já foi falado antigamente, né, que isso, que se as crianças ou
ou tipo, crianças de 8 a 12 anos começassem musculação, não iriam crescer. E não acreditem nisso, não é verdade. E aí agora a gente vai comprovar, tá? A gente vai levantar aqui devagarinho só para mostrar a diferença da pessoa que não faz musculação e tem mais de uma década de diferença dela para a pessoa que tem 17 anos de idade e faz musculação. É mito ou não é mito? É mito, gente. Não acreditem. Mesmo tão nova, a Gabi já sabe da responsabilidade que carrega ao se destacar em uma modalidade ainda que vem crescendo no Brasil. E os planos para o futuro já estão bem definidos. Para 2026, eu penso em pegar pódio e conseguir algum índice para mim, para alguma competição internacional. Eu tenho muita vontade de participar pelo menos uma vez. E o apoio da família faz toda a diferença. Os pais acompanham de perto a rotina da filha e não escondem o orgulho de ver Gabi conquistando espaço no esporte. Conseguimos, né? Conseguimos fazer ela ter uma boa criação e ela tem uma mente muito bacana, faz umas escolhas bacanas para a idade dela. E é isso, a gente é muito feliz por isso. É um orgulho sim ter minha filha como atleta, me orgulho sim demais de ter ela como uma pessoa que hoje representa o nosso estado e que tenho certeza que vamos galgar aí novos caminhos, ainda mais porque dentro da federação, ela tem já o seu brilhozinho lá, a sua estrelinha ela já brilhando, e a gente consegue aí ter uma visão de planejamento 2026 bem certo para ela ao longo do período aí que a gente vai passar desse período aí de 2026. E o destaque também veio em forma de reconhecimento. Gabi foi eleita a melhor atleta feminina de levantamento de peso olímpico no Prêmio Esporte Ceará. Um incentivo a mais para continuar sonhando alto. É muito legal, assim, ver a gente se fortalecendo e tudo mais. Minha família, às vezes, quando eu tô um pouco desanimada, a galera, não, Gabi, bora, e tal, me incentiva. Eu tenho muito apoio do meu treinador também. Meu treinador me ajuda demais, demais, demais. Eles me fortalecem, vão conversando comigo, me apoiando, me ajudando. Isso é maravilhoso. É isso aí. Muito bacana, né? Quando você né? vê um talento cearense, a Gabi aí, mas que fica aqui também, né, a questão do apoio, né, que a gente reforça, que é importantíssimo, já que esse é um esporte que não tem tanta visibilidade e dúvida, que a gente se sente até na responsabilidade de divulgar o máximo possível para que esses atletas possam surgir e se manter da sua paixão, no caso aí do esporte, levantamento de peso, tênis de mesa, enfim, outros esportes que infelizmente não tem aquela tanta visibilidade, aquele apoio, exato, né? Como tem no futebol, né? No futebol, exato. E no futebol masculino, porque no feminino também é outra luta, uma né? Peleja grande tanto ali. é que a gente falou ao longo da semana aí sobre a diferença de ações do Fortaleza e do Ceará sobre o futebol feminino. É isso, é importante. Mas sabe quem que está sempre com a gente aqui? A galera do Resenha, e hoje vai ter resenha assim, a primeira de 2026. Bora. E a gente vai começar com a Francisca Helena. Francisca Helena e seu copinho companheiro, ainda no clima do Réveillon. Helena, cuidado, tá, Helena? Porque esses olhinhos aí, não me enganam, viu, Helena? A Helena ainda tá no ritmo, viu? Helena, cuidado, Helena. Juízo. Valeu, um abração pra você. Tem também o André Luiz, da Barra do Ceará, lá nas Goiabeiras. Região boa ali, rapaz. Quando era mais novo, andava muito por lá. Valeu, meu querido. E tem também o Júnior Torres, de Independência, interior do Ceará. Ligadinho. Acompanhando, ó, quando o Miguel... Miguel tá de férias ou tá de recesso? Miguel tá só de recesso. Só de recesso, né? Ah, tá certo. Então o Miguel deve estar assistindo a gente agora. Segunda vai estar aqui de novo. Se ainda estiver, né, inteiro, né? Porque o Réveillon, aguarde cartas, viu? Porque temos histórias, tá? Temos muitas histórias. E quem quiser participar aqui com a gente, pelo nosso resenha, já sabe, através do nosso Cidade Zap, QR Code aqui na tela, pega a câmera do seu celular, aponta que você vai ser direcionado para o nosso Cidade Zap. 3771-3435. E eu vou ficando por aqui. Um beijo Beijão. grande pra você, pra todos. Bora você aí, Daniel Monteiro, beijo pra tu, tá acompanhando a gente aqui. Ah, tem o Daniel, né, também. Ah, abraço, viu, Daniel, viu? Falou muito de você aqui, tá, Daniel? Tchau, meu povo. Olha, amanhã eu te espero. Eu entrego mesmo. Rapaz, esse homem é um perigo, hein? Vai ficando aí, vai, vamos embora. Bora, tchau.